Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje eu vou falar pra vocês da vez em que Alan Moore quis matar os super-heróis. Eu nem tô falando da birra do Alan Moore com a indústria de quadrinhos, super-heróis e tudo mais, mas eu tô falando de uma das suas primeiras obras de destaque, Miracleman. Sim, esta obra que está saindo no Brasil, sendo concluída agora pela Panini, é uma obra dos anos 80, e é um dos trabalhos mais importantes do Alan Moore, porque meio que dita tudo que ele fez depois. Antes é só preciso um pouco de contexto. O Miracleman nada mais é do que uma cópia do Capitão Marvel, né? Quando o Capitão Marvel começou a fazer sucesso, a DC, na época ainda National Comics, processou a Fawcett, que publicava o Capitão Marvel, e ficou numa batalha judicial que fez com que o quadrinho saísse de circulação até que se resolvesse, que foi quando a DC comprou a Fawcett. O problema é que na Inglaterra o Capitão Marvel fazia muito sucesso e a editora que publicava ele lá decidiu que ia continuar contando as histórias do personagem. Só que por motivos legais ela pegou e mudou o nome para Marvelman. Fez a mesma coisa. Marvelman fala a palavra Kimota, vira um super-herói. Tem o Young Marvelman e tem também o Kid Marvelman, que substituiriam a família Marvel no quadrinho do que hoje é o Shazam. O nome foi mudado para Miracleman por outra briga judicial, dessa vez envolvendo a Marvel, mas isso é muito mais lá pra frente. Esse é o contexto que você precisa saber para entender por que esse quadrinho é importante. E o que o Alan Moore fez aqui foi simplesmente destruir todo o conceito de herói como a gente tinha. E talvez isso não tenha atingido mais gente pela questão de ser uma editora pequena, de ser um personagem que estava esquecido há 20 anos quando ele assume aqui, mas ela tem uma significância porque o Moore fez depois e impactou toda a indústria. Basicamente a gente vê o protagonista, o garoto que costumava virar o Miracleman, já como um adulto, civil, sem poderes, vivendo uma vida enfadonha, até que um dia, durante um ataque a uma usina nuclear, ele vê a palavra Atomic escrito ao contrário, e fala a palavra Kimota, revelando que ele era o Miracleman. Então, a gente começa a ver tudo que o Moore foi plantando sobre como ele enxergava os quadrinhos de super-herói. Quando o Miracleman explica pra esposa dele toda a história, ela ri, ela acha aquilo engraçado, ela acha aquilo bobo. E ele fala: você tá rindo da minha vida. Num momento bem sério, assim. Então, aquilo já mostra o que o Moore enxergava dos super-heróis mais da Era de Ouro. Ele via aquilo como algo já mais bobo. Então, ele traz isso pro mundo atual. O Miracleman começa a descobrir que as memórias dele não existiam, de todas as histórias que ele teve na Era de Ouro. Era, na verdade, um experimento do governo britânico para você gerar um ser que seria o equivalente a uma bomba atômica, ou algo até mais potente que uma bomba atômica. E para isso, você usou de conhecimento de engenharia nazista, você pega um ex-cientista nazista e traz para o governo britânico para trabalhar, perdoando os crimes de guerra dele, se ele der a arma que você promete, só que o projeto degringolou por algum motivo e eles foram apagados da realidade. Eu não vou me atentar muito na história, mas esse princípio é importante porque o Alan Moore pega o herói da Era de Ouro e fala: isso não dialoga mais com a gente, isso aqui não faz parte da nossa realidade. E ele traz o medo da bomba atômica, a Guerra Fria, os crimes de guerra cometidos pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, todos os contextos históricos relevantes à época em que foi escrito para o gibi de super-herói. Quem conhece o Alan Moore sabe que esse sempre foi um dos grandes problemas dele. Ele não viu o quadrinho evoluir. E uma das críticas que ele fez depois é que o quadrinho passou a se alimentar da própria obra, sabe? Em vez de pegar contextos políticos, em vez de pegar obras literárias ou coisas assim, e o contexto atual era sempre voltando na própria história. E isso já tá aqui, muito antes do Alan Moore se rebelar contra a indústria de quadrinhos. Então, desenvolvendo isso, ele bota outros conceitos que mais tarde vão ser trabalhados. Por exemplo, quando o Miracleman assume o poder, ele desbloqueia certas coisas. Ele desbloqueia memórias, ele vai atrás dos projetos iniciais, porque ele tem esse poder que, na verdade, é uma raça que consegue coexistir ao mesmo tempo. Então, quando ele se transforma, o corpo dele fica numa espécie de animação suspensa, porque essa raça de alienígenas, que foi a que usaram para dar o poder dele, consegue fazer essa transição, né? Então você tira da fantasia e joga na ficção científica. A partir daí, ele trabalha outro conceito que é muito importante no Moore, que é como poder, a balança de poder, é muito frágil. Frágil num sentido de que se você tem seres poderosos assim, eles mudam o esquema de como as coisas funcionam. Então, um ser como Miracleman, ele joga essa balança para onde ele quiser. E aí você tem um lance do Young Miracleman, ou do Kid Miracleman, acho que é o Kid Miracleman, que tava vivo esse tempo todo e se escondendo. Na verdade, ele sabia disso.
e usava a seu favor. E quando o Miracleman volta e recobra a consciência, ele se torna um vilão porque ele queria ser o único. Ele usava a inteligência dele para mexer em valores da bolsa, para comprar empresa. Então, o mundo meio que era um playground dele, sem usar os poderes mais super-heróicos. Quando o Miracleman entra em cena e começa a mudar essa balança, aí vira um embate físico. E aí você mostra o poder desses personagens. Você tem mais adiante o que pra mim é o maior exemplo de como o Alan Moore acredita nessa mudança de poder. Quando os superpoderosos se livram do Kid Miracleman, que era um grande vilão, e ele faz... Cara, ele destrói praticamente Londres. Você tem vários personagens poderosos, eles conseguem atingir a raça que deu origem a eles e trazer pra Terra. Então a balança de poder não só muda, ela deixa de existir. Você consegue gerar alimento suficiente, você consegue gerar energia limpa, tudo, e consegue distribuir isso igualmente. Então ele bane o dinheiro, ele bane a diferença social, sabe? Torna meio que uma utopia comunista, digamos assim, socialista, se você preferir. Ele acaba com a morte, ele consegue trazer os mortos de volta. Então o que acontece? Todas as perguntas que tipo, seria isso ético? Não existem, porque a existência passou a mudar. A régua agora é outra, e não são os humanos que ditam ela. Esse é o impacto de um ser poderoso na balança de poder que já não existe mais. E ele faz isso muito bem aqui. Miracleman tem suas lombadas no meio do caminho. A arte é uma das principais, às vezes fica inconstante, mas no geral é bem bom. E o Alan Moore ainda tá refinando o que ele vai fazer. A dinâmica de poder, por exemplo, aqui é um pouco mais extrapolada, mas ele consegue trabalhar esse mesmo conceito em Watchmen de uma maneira muito melhor até. O Watchmen eu acho uma obra melhor que Miracleman, embora Miracleman seja muito bom. A destruição de um personagem, a sua base primordial e reconstrução dele para o mundo moderno, foi algo que ele fez também em Monstro do Pântano. Então tudo tá aqui. Isso aqui é o embrião do Alan Moore que a gente chegou a ver 20 anos depois. E tá tudo aqui. Baseado em políticas da época, baseado no que ele cresceu lendo, ele consegue condensar e resumir o modo como ele enxerga super-heróis aqui. Tanto que não é à toa que quando o Watchmen sai, que tem uma dinâmica de mudança de poder muito parecida com o Miracleman, você tem autores como Grant Morrison, outros grandes autores da época, falando o Alan Moore deixou a gente sem emprego. Porque ele mostrou que os super-heróis não podem existir por A mais B. Que não é simplesmente o Superman chegar, lutar com o Apocalipse no meio de Metrópolis e daqui a 2 meses o Lex Luthor reconstruiu a cidade. Tem impacto, pessoas morrem, políticos interferem. A escala de poder existe. E como eu falei, o quadrinho se apropriou disso e o que a gente viu foi explosão Image, heróis cada vez mais violentos, ações mais letais, porque a indústria não passa da superfície do que o Alan Moore faz. E era isso que ele já estava reclamando quando ele escreveu Miracleman, lá na década de 80, quando ele escreveu Watchmen, quando ele escreveu Monstro do Pântano, V de Vingança, tudo tá aqui. Aqui é a gênese do quadrinho moderno, graças ao modo como o Alan Moore enxergava não só a sociedade, mas uma mídia que até então ele amava muito. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que, se você quiser ler Miracleman, a gente é parceiro da Loja Monstra, você vai lá no site deles, ou pode ir na loja, se você mora em São Paulo, pegar esse gibi maravilhoso que está sendo publicado agora no Brasil, integralmente. É uma história muito boa, gente, eu recomendo para vocês. Espero que vocês deixem aquele like, compartilhem com todos os seus amigos, e até a próxima.